Quem não aparece, desaparece. Já dizia Robert Greene, das 48 Leis do Poder: aprenda a fazer com que os outros dependam de você e nunca ofusque o seu mestre. Mas tem uma lei que poucos ousam aplicar, e aqueles que ousam aplicar conseguem se desenvolver muito mais. Essa lei é: crie uma presença e uma imagem magnética. Quando eu falo de crie uma presença magnética, é você saber se destacar nos ambientes. Como eu disse, em determinados ambientes você entra e simplesmente não é lembrado, você não é visto. Pensa assim comigo: duas pessoas igualmente iguais, elas estão executando, elas têm o mesmo nível de competência, estão executando a mesma tarefa. O grande ponto é que uma dessas pessoas ela tem uma presença poderosa, magnética o suficiente para ser memorável o suficiente. E essa presença, ela, direta ou indiretamente, ela consegue abrir portas, segurar ofertas e consegue se destacar perante você. Por quê? Você não é alinhado juntamente com a sua incongruência identitária própria. Automaticamente você não se desenvolve o quanto você gostaria e automaticamente você acaba sendo invisível. Congruência identitária, ela é a pessoa com quem você é versus a pessoa com quem você gostaria de ser e versus a pessoa com quem você mostra ao mundo, entendeu? Então, essa forma de pensar, ela diz muito mais sobre você do que qualquer outra coisa, né? Então, você não pode querer necessariamente poder sem necessariamente se mostrar. O poder, ele exige presença, ele exige ser uma pessoa marcante, ele exige conquistar pessoas, entendeu? Da mesma forma que você não pode se esconder atrás da perfeição ou também do julgamento alheio, né? Se você não conseguir encarar isso, em algum momento você realmente vai colapsar, beleza? E aí tem uma outra coisa que eu quero estar dizendo sobre esse vídeo de existência, né? De posicionamento também. Ele é sobre, além da incongruência identitária, eu costumo ouvir uma frase, acho que eu e você já ouviu, que é: preciso ver para crer ou crer para ver, né? É a mesma frase, só que ela é dita de duas formas. Então, a primeira, ela tem a ver com resultados, né? Ou seja, eu só acredito vendo. Primeiro você tem que ter os resultados para depois as pessoas acreditarem em você. Isso tem muito a ver com prova social, sobre como você vende uma ideia ou como vende algum ideal, por exemplo, né? Já a segunda forma de pensar, ela tem mais com o próprio altruísmo pessoal, né? Isso porque a segunda forma de pensar, ela reflete diretamente sobre a crença interna da pessoa, né? A crença interna, ela é muito poderosa, porque ela dita até onde uma pessoa ela consegue escalar. Se a pessoa acredita que é possível, é possível. Se ela acredita que não é possível, não é possível. E isso é justamente o que essa frase diz: eu primeiro creio para depois eu ver acontecer. Mas existe um porém: você está acreditando antes de acontecer e antes de todo mundo também acreditar que dá certo. Então sim, isso é a forma correta de dizer essa frase: eu primeiro creio, depois você vê, né? Ela fala muito mais sobre crença pessoal interna do que resultado externo, beleza? Então eu primeiro creio para depois eu ver. Então eu primeiro acredito antes de qualquer um. Isso é mais forte que qualquer coisa. Isso consegue segurar projeto, consegue segurar ideia, né? E aí a gente entra num outro ponto que seria mais ou menos sobre ser sem plateia, justamente sobre isso. Você desenvolve poder, você desenvolve habilidades, você desenvolve formas de olhar o mundo, você cresce, entendeu? E aí eu quero estar falando para você sobre 3 leis do poder muito poderosas. O nome dela é Lei número 6. A Lei número 6, ela diz respeito sobre o fato de crie barulho ou seja visto a qualquer custo, né? Então tem pessoas aí que às vezes elas participam de trends, viralizam rápido. Isso é porque elas sabem utilizar não só o algoritmo, mas elas sabem também conseguir aproveitar o hype certo no time certo, né? A outra lei já seria a lei 34, mantenha a sua autenticidade, mas é como eu disse, mantenha a sua autenticidade versus a pessoa com quem você se expõe ao mundo, né? Então, assim, você tem que alinhar a pessoa externa versus a pessoa interna. Se você não alinhar a pessoa interna com a pessoa externa, você acaba quebrando. E essa é a lei 34 de 48 Leis do Poder.
E a última lei também é a lei 28. Pareça da forma que deseja, não da forma que os outros querem, né? Crescer sem plateia é justamente sobre isso. É onde você se desenvolve pessoalmente, beleza? E aí a gente chega agora à conclusão, pô. A conclusão de que a gente entendeu de que o que é incongruência identitária, até porque isso é um vídeo sobre existência. E você é uma pessoa que precisa alinhar quem você é juntamente com a pessoa externa ao mundo. E aí você consegue matar uma das principais charadas. Você espera alguém acreditar no seu valor para começar algum projeto? Ou você mesmo é a pessoa que acredita no seu projeto, né? E é isso que diferencia a crença versus a ideia de provar resultados alheios. É como eu disse, você não pode se esconder atrás do holofote alheio, entendeu? Crescer sem plateia não é fraqueza, é estratégia, beleza? E quem não é visto não é lembrado. Aprenda a desenvolver uma presença magnética. Seja visto hoje, seja real hoje, se inscreva hoje. Fechou? Valeu!